ainda que a sua vida se encontre como um vale de ossos secos, hoje, aleluia, virá sobre ti, da parte do Senhor, a palavra de vida em nome de Jesus. O que posso ver, se não o vale de ossos secos? E o que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem muda a história com sua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar em nome de Jesus. Volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscitar, o que posso ver, se não vale de ossos secos? E o que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem muda a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, tenha espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir, é o som do avivamento, a morte tornando em vida, a morte tornando em vida. Então, em nome de Jesus, ressuscitar, eu profetizo sobre a sua vida, eu profetizo sobre ti a vida. Ora, sube, cantará, sube, andará sobre ti a vida, vida de Deus.
secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscitar. Aleluia. Nós agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Receba a vida em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Sai daí? Não? Tem. Quanto já se prepara, você já está preparado, mas não posso deixar você dar essa oportunidade para o nosso irmão José. Falar algo da parte do Senhor, em nome de Jesus. Vem aqui, irmão José. Para a glória de Deus. Amém, igreja? Amém. Aplaude o Senhor pela vida do servo dele. Aleluia. Glória a Deus. Som. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Irmãos, eu gosto muito de salmo. Eu pediria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Salmo 150, do 1 ao 6. Assim diz a palavra. Louvai a Deus o seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que se respira, louve ao Senhor. Aleluia. Bom, meus irmãos, podemos ver que através dessa palavra é o encerramento do salmista Davi, adorando a Deus. Se nós analisarmos o livro inteiro de Salmos, vamos ver que Davi, ele tinha momentos de, primeiro, desespero, segundo, paz, terceiro, erros, quarto, bravice, quinto, choro e sexto, ansiedade. Amém? Mas em meio de todos esses obstáculos, Davi carregava algo, saber como adorar a Deus e de como focar o coração de Deus através do arrependimento. Confissão, perdão, amar a Deus
renunciar o coração quebrantado e um espírito contrito é reconhecer a soberania de Deus através do louvor. O louvor é uma arma eficaz contra Satanás. Mostramos a grandeza de nosso Deus. O nosso louvor não pode ser cantado, mas o nosso louvor tem que subir até o trono de Deus, como um incenso puro e agradável a Deus. Então, irmãos, eu encerro dizendo que venhamos ter uma vida de adoração e louvor a Deus e sempre engrandecendo o nome do nosso Deus. Então, que o louvor esteja sempre em nossos corações. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade de falar da palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Quem tem fôlego, aí nós estamos procurando vozes boas, né? Mas como será que está o vaso? Né? Olhamos a aparência muitas vezes, mas não olhamos o vaso. Quero te dizer, nunca julgue o livro pela capa. Louve ao Senhor em todo o tempo, irmão. Foi confirmação da palavra. Olha que benção. Deus é bom. Né? A grupo de gestos, louvado seja Deus. Venha deixar sua adoração no altar de Deus. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Amém, igreja? Louvado seja, irmãos. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Reis, que tinha um homem, Elias. Quem conheceu Elias? Quem sabe da história de Elias? Né? Profeta. Profeta de Deus. Mas você sabe que, por ser profeta de Deus, ele se sentiu medo, né? Teve medo, né, irmão? Quando que tinha intimidade com Deus, teve medo. Imagina aí você. A Bíblia vai nos dizer que ele profetizou na vida de Acabe e Jezabel. E Deus manda ele profetizar e depois subir até o Monte Oréides. Esconder lá. Ficar guardado. Está vendo, a nossa vida é assim, nós temos que ficar guardados. O esconderijo do Altíssimo. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele ficou numa caverna de frente para um rio. E a Bíblia diz que Deus enviava um corvo a Elias enquanto ele estava guardado na caverna onde Deus tinha enviado ele, porque Acabe e Jezabel queriam matar Elias. E a Bíblia vai nos dizer que agora ele sobe o monte e fica por um tempo naquela caverna. E Deus enviava um corvo de dia e à tarde para alimentar ele, trazendo carne no bico do corvo, no bico. O corvo pousava lá e levava o alimento para Elias. Olha como Deus é. E sabemos que corvo é uma carne carnívora, né? Mas Deus já tinha dado uma ordem para aquela árvore. Ó, esse alimento é para o meu servo. E que quando Deus dá a ordem, ele dá a ordem, irmão. E a Bíblia vai nos dizer que aquele corvo ficou por algum tempo levando de manhã e à tarde alimento para Elias. E o Elias bebia do riacho que estava em frente à caverna onde ele estava. Só que agora, louvado seja a Bíblia, vai nos dizer que o rio seca. E Deus vai dar uma ordem para Elias. Fala para Elias, Elias, agora você vai sair da caverna, você vai sair daqui. Você vai descer, você vai até Serepta. Chegando em Serepta, eu já ordenei uma mulher para te alimentar. Meu Deus, é forte isso aí. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quando eu falei essa palavra ordenei, eu senti aqui uma graça de Deus, irmão. Você desce que eu já ordenei ela para te alimentar. E a Bíblia diz que o profeta Elias, ele desce. Ele desce, louvado seja Deus, e vai até Serepta. E chegando até Serepta, ele vê uma mulher, louvado seja Deus, catando alguns gravetos, aleluia, para fazer um alimento, louvado seja Deus, para os seus filhos. Porque Elias tinha fugido de Acabe, porque tinha profetizado que não ia chover. Então, você imagina como que estava, louvado seja Deus, em Israel. Aquela seca. Então, aquela mulher estava catando algum graveto que ia fazer algo, louvado seja Deus, para ela e seus filhos comer e eles iam morrer. E Elias se encontra com aquela mulher catando um gravetinho. E Elias fala para aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor. Fala, mulher, o que tu tem em casa? Aquela mulher vai falar, eu não tenho nada. Não tenho nada. A não ser, louvado seja Deus, um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E Elias vai falar para aquela mulher, faça o bolo para mim, a comida para mim, primeiro e me dá. Louvado seja Deus. Eu quero imaginar, irmão Marcos, a afeição daquela mulher, de repente, ela, rapaz, só tenho só um pouquinho, eu vou fazer para o meu filho, porque eu só tenho aquilo, eu vou fazer só aquilo ali, e vou comer, não vou ter mais, nós vamos morrer. Mas voltando lá atrás, o que Deus falou para Elias? Olha, eu já ordenei uma mulher. E o que me chama a atenção nessa passagem, irmão, louvado seja Deus, é que Deus ordenou uma pessoa que não tinha nada. Deus ordenou uma pessoa que tinha um pouquinho só. Louvado seja Deus. Olha como Deus é. Deus não ordenou uma pessoa que está em abundância, que está sobrando. Louvado seja Deus. Não. Ele ordenou uma pessoa que não tinha nada. Só tinha só um pouquinho.
E Deus já sabia que ela ia fazer aquilo ali para ela, os filhos, e ia morrer. Mas Deus sempre vem na frente, irmão. Louvado seja Deus. Eu quero acreditar que na hora ela se lembrou, louvado seja Deus, que Deus falou com ela. Aí ela falou assim, eu tenho um pouquinho. E ela foi lá, irmão. Ela foi lá e fez. Ela fez para os filhos dela e para ela. Ela fez para o profeta primeiro. Porque ela tinha recebido uma ordem de Deus. Sabe o que eu vejo com isso, irmão? Muitas vezes Deus nos ordena fazer algo para testar a nossa fé. E nós olhamos a nossa circunstância, as situações, olhamos o cenário que nós estamos passando. Louvado seja Deus. E nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor já te ordenou. Não sei se Ele te ordenou hoje, ou faz tempo, ou alguns dias, ou ontem, para você abençoar a obra dEle. E muitas vezes você está aqui e fala, meu Deus, mas como que eu vou abençoar se essa semana eu tenho conta para pagar? Aquela mulher estava nessa situação. Estava nessa situação. Só tem um pouquinho que eu vou fazer para mim, para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Quem sabe você está assim também. Não, o que eu tenho, louvado seja Deus, é quantia certa para mim pagar, louvado seja o nome do Senhor, as minhas contas. E você acha que Deus vai envergonhar teu servo se você escutar verdadeiramente a voz de Deus? Se você aplicar na obra dele, você acha que Deus vai te envergonhar? Jamais. Jamais. Aquela mulher fez. E Deus o prosperou na vida daquela mulher. Aleluia. Porque Deus, muitas vezes, irmão, a gente dá quando está tudo bem, com abundância. Louvado seja Deus. É fácil, né, irmão? O problema é quando a gente não tem, entre aspas, né? Louvado seja Deus. Mas se nessa noite Deus te ordenou você abençoar esta obra, porque lá na frente Ele tem coisa grande para você. Mas Ele está testando a tua fé, irmão. Ele está testando a tua fé. Louvado seja Deus. Eu não sei se Ele te ordenou hoje, se te ordenou mês passado, ou 2 meses atrás, e você ainda está relutando, fala, não, eu não vou abençoar. Então Ele está te lembrando agora, ó, eu te ordenei. Eu te ordenei você abençoar a minha casa. Porque Deus, irmão, louvado seja Deus, tem coisas grandes para derramar sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes nós somos apegados às coisas materiais. Aleluia. Estou dizendo isso para você chegar e dar seu tudo aqui. Não. Se você não tiver fé de abençoar a casa do Senhor e saber que amanhã Deus pode multiplicar, não abençoa, irmão. Não abençoa, que nem a nossa irmã Luana trouxe, que foi quinta-feira, se eu não me engano. Dê na casa do Senhor, mas não por necessidade, por obrigação, não. Dê com alegria. Dê com alegria, Senhor, eu vou abençoar a tua casa. Eu sei que a providência vai chegar essa semana, louvado seja o nome do Senhor. Mas dê com fé, irmão. Dê com fé, eu não posso ter a tua fé. Você tem que ter a tua fé. Louvado seja Deus. Amém? Então nós vamos ofertar, vamos dizimar, em nome de Jesus. Dia 30 está chegando, né? Dia 30 está chegando. Essa semana que já vai entrar, que já entrou, já o pastor já fica já mais cabeludo, né? Louvado seja Deus. Dia 30 nós temos mais. Eu costumo dizer que a gente mata um leão, pagando um aluguel, mas no outro dia já tem um leãozinho crescendo no final do mês. E quando chegar no final do mês, ele está grandão, o leão. Amém, louvado seja. Então nós temos ali na tela o Pix. Amém, louvado seja Deus. Temos gasofilaço aqui, você trazer em espécie. Temos ali, quando nós temos aqui a maquininha. Amém, nos abençoa. Escuta a voz de Deus, irmão. Se Ele te ordenou, faça. Não fica falando esse negócio, porque muitas vezes Deus fala, abençoa a minha casa, abençoa a obra. Aí tu fala, nossa, o diabo está falando aqui no meu ouvido. Aí quando eu vou te dar, vou te abençoar, aí você fala, é Deus. Porque a gente muitas vezes é crente inchada, né? Os irmãos já sabem aqui o que é crente inchada, né? Crente inchada é aquele
Porque a enxada puxa, né? Então a gente só quer para nós. Não quer ser crente pá. A pá você pega, joga. Não queremos jogar. Só queremos puxar para nós, louvado seja Deus. Mas que nessa noite, nosso irmão Marcos vai fazer uma oração. Que você possa, louvado seja Deus, ser sensível agora neste momento. A voz de Deus. Lembra? Se ele falou com você essa semana, alguns meses atrás, e você está relutando, ele está te lembrando hoje. Louvado seja Deus. Deus ordenou aquela mulher. Porque ele fala para Elias, vai até Serepta, que eu já ordenei uma mulher. E essa mulher não tinha, irmão. Essa mulher não tinha nada. Mas ela tinha um pouquinho. E muitas vezes o pouquinho que nós temos é o suficiente. O pouquinho que você tem é suficiente para Deus fazer um milagre. Você tem um pouquinho do que? De fé? É esse pouquinho de fé que Ele quer. Louvado seja Deus. Mas temos que ter, em nome de Jesus. Se coloque de pé toda a igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar então, agradecendo ao nosso Deus. Senhor querido Deus e amado Pai, sabemos, Pai amado, que o que ouvimos da Tua palavra nesse momento, Senhor, Pai amado, é que o Senhor é Deus da provisão. E nesse momento nós queremos, Pai amado, nós temos oportunidade, Senhor amado, de dar ouvidos ao que o Senhor tem dito aos nossos corações, Pai. Senhor amado, aquele, Pai amado, que já propôs no coração, meu Deus amado, sem contenda, sem ira, meu Deus amado, e entregar na sua casa, meu Pai amado, eu creio que, Senhor amado, com, Pai amado, um coração grato o faz, meu Deus. Pai amado, meu Pai querido, nessa noite, meu Pai amado, nós somos chamados a lembrar, meu Pai, da Tua providência, Pai. No momento de entrega, no momento, meu Pai amado, meu Pai querido Deus, de oferta, de dízimos, meu Pai, de cumprimento de votos na sua casa. Meu Pai, eu quero orar também, meu Pai amado, por cada um que vai se dispor nessa noite. Meu Pai, seja aquele que não tem, meu Pai amado, seja aquele que tem, meu Pai amado, Espírito Santo de Deus, que, Senhor amado, cada um possa estar sendo direcionado pelo Senhor, Pai, possa estar sendo movido de um coração, meu Pai amado, meu Pai, inteiramente grato ao Espírito Santo de Deus. Pai amado, nessa noite, Pai, em o nome de Jesus, Senhor, cumpre o Teu propósito no meio do Teu povo, Senhor amado, aquele que tem falta, meu Pai amado, de alguma maneira, Pai, que ele possa ser alcançado nessa noite, que dispensas possam ser alcançadas nessa noite, Pai, e para a glória do Teu nome, Pai, o Senhor possa continuar sendo honrado. Pai amado, meu Pai, nós sabemos que o Senhor amado também tem cuidado das necessidades dessa casa por meio do Seu povo. Guia as nossas vidas, Pai, guia o nosso coração, Pai, nos dê estratégia também, Pai, no nome de Jesus nós queremos Te louvar e Te agradecer. Amém. Os irmãos podem vir ofertar. Louvado seja Deus. Vamos um hino de gratidão, então. Louvado seja Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Quem tem motivos para agradecer ao Senhor Jesus? Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Aleluia, Jesus.
agradeço. Amém, amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Que se nessa noite você não teve condições de abençoar a casa do Senhor, teve vontade, né, mas não teve condições, não se preocupe não. O Senhor vai abrir uma grande porta para você. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai ter condições de abençoar a casa de Deus. Amém? Mas eu tenho a certeza, se você não trouxe a tua oferta, louvado seja Deus, em espécie, em dinheiro, mas a tua oferta é a tua adoração também. A tua oferta é teu louvor também ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, os irmãos sabem que eu estou num processo com as minhas vistas, inclusive agora no final do mês, eu vou estar fazendo outra operação nas vistas, a segunda já, com a glória de Deus. Aí o médico já me deu uma esperança que depois dessa segunda cirurgia, alguns meses eu vou poder já fazer meu óculos, né? Para a glória de Deus. Por enquanto ainda não, que minhas vistas estão sangrando. E ele falou, se fizer o óculos agora não vai adiantar nada. Tem que primeiro acabar isso. Então está meio complicado eu dar uma lida na Bíblia. Mas graças a Deus que Deus colocou nosso irmão Marcos na minha vida. Ele falou, pastor, tem a Bíblia online, você pode escutar. Eu falei, ô glória. Falei, já que você deu a ideia, você vai pôr para mim no celular então. Né? Aí ele pôs, e aí por esses dias ele me ensinou a mexer no celular, né? Louvado seja Deus. Mexo, mas meio difícil, mas aqui me colocou aqui uma tela preta aqui que dá com a letra branca, fica mais fácil para mim ver. E eu estava escutando, louvado seja Deus, a Bíblia, né? Ele me ensinou a mexer em Salmo, em Reis, nos livros e tal. E eu estava em casa esses dias escutando, e Deus me deu uma palavra, e eu escutei. Veja bem, eu não escutei a pregação, eu escutei a Bíblia. A Bíblia, eu escutei. Louvado seja Deus. Né? E Deus foi me dando a revelação, porque se a gente buscar, Deus mostra. Deus fala, louvado seja Deus. Né? E eu vou trazer uma palavra hoje para os irmãos. Eu não vou cansar os irmãos, louvado seja Deus, tá bom? Não sou um pregador que nem nosso irmão Marcos, né? Que nem nosso irmão Daniel aí, que ministrou quinta-feira, meu Deus. Bênção de Deus. Que nem o David, o David Jesus. Não sei porque ele ainda foi para o Gideão ainda. Né? Mas eu sou servo de Deus, né? Então o Marcos vai ler para mim os 3 versículos, irmão. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. É Jó 42. Jó 42, do 1 em diante. Glória a Deus. Pode ir passando comigo, tá? Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Pode se sentar. Louvado seja Deus. Irmãos, veja bem, alguns irmãos já me conhecem, sabem que na hora da palavra eu sou meio chato. Eu já não gosto de instrumento, eu não gosto de fundo de música. Esse é meu jeito, não sou contra. Você é contra, pastor? Não, não sou contra. Mas eu não gosto. Principalmente criança falando. Em nome de Jesus. Tá? Porque na hora da palavra tem que ter reverência à palavra de Deus. Então você pega seu filho aí, em nome de Jesus, fica com ele quietinho, fala com ele, fala, ó, fica quietinho, você já brincou, falou até agora Deus vai falar. Ensina ele a escutar a voz de Deus. Em nome de Jesus. Tá? Amém, igreja? Irmãos, quando eu estava, já li essa palavra, e escutei agora também, louvado seja o nome do Senhor, eu
eu vi um verdadeiro adorador em Jó. E nosso irmão José trouxe de adoração. Eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Eu vi um verdadeiro adorador, irmão. Um adorador adorando ao Senhor em toda circunstância da vida dele, ele estava adorando. A Bíblia vai nos dizer, todo mundo aqui já conhece a história de Jó, então só vou passar rápido aqui para relembrar os irmãos. Sabemos que Jó era um homem rico, né? Jó era um homem rico, louvado seja Deus. E... Vou tomar uma água aqui, irmão. E a Bíblia vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que ele era o homem mais rico do Oriente, né? Tinha seus camelos, louvado seja Deus, que era o transporte naquela época, né? Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que Jó, ele dava culto de ação de graça todos os dias, festa com seus filhos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele adorava a Deus, né? A glória de Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que certa feita, Satanás teve uma reunião com Deus. Louvado seja Deus. E Deus falou para Satanás, Satanás, de onde tu vem? Ele falou, vim de rodear a terra. Nós já conhecemos, né? Louvado seja Deus. E naquela reunião que Satanás estava tendo com Deus, o Deus falou, está vendo meu servo Jó? Aleluia. Até então, irmão, Jó estava na bênção. Jó, meu Deus, era tudo Jó. Seus filhos, seus 10 filhos, a esposa, louvado seja o nome do Senhor. Aí o Satanás, eu estou vendo, você vê, ele me adora, né? Tem aquela reunião com Satanás que o João já conhece. E Satanás vai falar, mas lógico, o Senhor dá de tudo para ele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Deus agora, ele fala para Satanás, né, louvado seja Deus, ó, pode tirar tudo de Jó, que mesmo assim ele vai me adorar. Aleluia. Mas só não toca na alma dele. Aleluia. A vida dele, louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer que sai daquela reunião e Satanás veio com tudo em cima de Jó. Já conhecemos que num dia só morreu 10 filhos de Jó, né? Teve uma tempestade, um vento, e os filhos estavam fazendo um culto de adoração ao Senhor, e caiu sobre eles o telhado, e eles morreram, e sempre sobra um, sempre tem um que está vendo e vem trazer as más notícias, né? Ó, Jó, seu filho morreu, e tal, e Jó foi assim, irmão, num dia ele estava rico, no outro dia ele não tinha mais nada, perdeu tudo, louvado seja o nome do Senhor. E agora a Bíblia vai dizer que até a tua mulher fala, ó, como você pode adorar esse Deus, né? Condena ele, morre, vai, condena ele, morre. Louvado seja Deus. E sabemos que Jó, ele passou uma enfermidade tão grande que ele perdeu tudo, irmão, perdeu tudo. Agora Jó já não tem mais seus amigos. Jó agora, louvado seja, não tem mais culto de ação de graça. Jó agora só tem só mulher, só que está murmurando no teu ouvido. Eu não critico a mulher de Jó, sabia? Sabia, Daniel? Eu não critico a mulher de Jó. Porque já pensou você ter 10 filhos e no outro dia você ter 10 caixão dentro da sua casa? Perdendo um, né, irmão? Eu e a pastora já perdemos um só, já ficamos abalados. Imagine perder 10 numa tacada só. Louvado seja Deus. Né? E a Bíblia vai nos dizer que ele pega agora, por último, que Satanás agora investe sobre a vida de Jó. Primeira coisa que Satanás faz na nossa vida, ele ataca a família, né? Ele ataca a família, irmão. Já vem na família, pá. A família de Jó. Depois já vem na parte financeira, pá. E ele vem atacando. E por último, vem na vida de Jó, enfermidade. Sabemos a história que Jó pegou uma doença tão forte que ele se coçava com um caco de telha. Ele já estava, louvado seja Deus, pele,
A Bíblia vai dizer que ele já cheirava mal. Ele já cheirava mal. Ninguém chegava perto de Jó. Ninguém chegava perto de Jó. Todos o abandonaram, louvado seja o nome do Senhor. Todos o abandonaram. Todos o deixaram. Muitos falaram, louvado seja Deus, você já conhece a história. Ih, Jó está em pecado. Já pecou, por isso que vem sobre a vida dele, porque muitas vezes é assim na nossa vida, né? Quando acontece alguma coisa de errado na nossa vida, está dando errado, as pessoas já começam a falar, ih, ela está em pecado. Fez alguma coisa aí. Não entende o trabalhar de Deus. Mas Deus está no controle de tudo. Louvado seja Deus. E acabamos de ler agora, que o Marcos leu aqui, que Jó ele vai dizer, louvado seja Deus, bem eu sei, louvado seja Deus, que nenhum desses pensamentos pode se frustrar, não é verdade? Louvado seja Deus. E ele vai dizer, aleluia, aqui no último que eu quero entrar, irmão, na palavra, e ele fala, louvado seja Deus, eu ouvia falar, agora eu te conheço. E o interessante, eu fiquei meditando aqui, falei, rapaz, Jó conheceu Deus, não foi na abundância, né? Não foi quando ele estava bem, quando ele tinha tudo. Ele conheceu Deus na escassez. Ele conheceu Deus quando tudo estava acabado para ele. E muitas vezes é assim na nossa vida, irmão. Muitas vezes é assim na nossa vida. Jó, ele só ouvia falar. E mesmo assim ele adorava e falar. Ele ouvia falar de Deus e adorava a Deus. Quem sabe Jó escutava as maravilhas que Deus já fez no povo de Israel. Quem sabe Jó ouvia falar, louvado seja Deus, os milagres que Deus fez no meio do povo de Israel. Então ele pegou aquilo no teu coração e falou, verdadeiramente, Deus é Deus. Mas ele não tinha experiência com Deus. E muitas vezes é assim na nossa vida, irmão. Muitas vezes está tudo bem na nossa vida, louvado seja Deus. Nós não queremos nem ter experiência com Deus. Deus é bom porque Ele está te dando. Mas se Ele tirar, Ele continua sendo Deus na sua vida? E se Ele secar, Ele continua sendo Deus na tua vida? Porque adorar a Deus, quando tudo vai bem, é fácil, irmão. Adorar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ser verdadeiro adorador quando tudo está bem, é fácil. Quando tudo está correndo bem, quando a sua parte financeira está bem, que o diabo ainda não tocou, está tudo bem. Quando o seu relacionamento com a sua família está bem, está tudo bem. Quando o diabo não tocou, louvado seja Deus. Mas e quando tocar? Quando tocar? E quando seu filho quiser alguma coisa e você não tiver para dar? E quando sua esposa quiser alguma coisa, você não tiver para dar? Vai começar, louvado seja o nome do Senhor, os atritos familiares. E é assim, a realidade é essa. Aleluia. Será que você vai adorar o Senhor ainda? Será que ainda você vai dar culto de louvor ao Senhor? Aleluia. Por isso que eu vejo em Jó um verdadeiro adorador. Porque ele adorou na abundância, ele adorou na escassez. Ele adorou na escassez. Ele adorou tanto para o Senhor que falou para a mulher dele, falou assim, não eu vim, não eu vou voltar. Deus me deu, Deus tirou. É uma adoração que ele está fazendo ao Senhor ali. Louvado seja Deus. Tanto é, aleluia, que sabemos que quando ele acabou daquela mesma situação que ele estava, que seus amigos, entre aspas, foram visitar ele, mas saber o que estava acontecendo para criticar, louvado seja Deus. Quando chegar lá, Jó ora por eles daquele jeito. E o Senhor restaurou tudo na vida de Jó. Mas por quê? Porque Deus verdadeiramente viu que Jó era um adorador, não só na abundância, não só quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal também, ele está adorando a Deus. Ele está adorando a Deus. Porque eu vou ser sincero para os irmãos, irmão. Eu vou ser sincero, bem sincero. Pela experiência que eu tenho aí, vou para 27 anos.
Evangelho, louvado seja Deus, eu nem sei, mas acho que é 27, 28, por aí. Eu já vi muitas coisas, já presenciei muitas coisas. Eu e a pastora já vivemos muitas coisas, louvado seja Deus. E muitas vezes eu já vi pessoas que falavam que adoravam a Deus, que conhecia a Deus, mas conhecia porque estava na abundância, porque estava tudo bem. Quando Deus ordenou Satanás a tocar na vida daquela pessoa, e o diabo começou a tirar, ele começou a blasfemar contra Deus. Cadê o irmão? Não veio mais para o culto. Não veio mais para o culto. Falou, irmão, está na prova. Primeira coisa que fala, irmão, ixi, o irmão está na prova. Não, que prova, irmão? Não tem prova que Deus resolva. Não tem prova que Deus resolva, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu vou ser sincero para os irmãos, muitas vezes nós só vai conhecer a Deus na escassez. Nós só vai conhecer a Deus, irmão, quando nós estamos no deserto. Nós só vamos conhecer a Deus quando não tem ninguém do nosso lado batendo nas costas, falando, você é o cara, você é a mulher certa, ou você é isso. Não, nós vamos conhecer a Deus na escassez. Porque aí nós vamos ter experiência com Deus. Então, em vez de eu e você murmurarmos contra Deus, contra fulano ciclano, não, louvamos a Ele. Porque nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que já vai falar, vencer eu, não é? Vencer eu, louvado seja o nome do Senhor. Então ele sabia, mas não conhecia. E quando são dentro da igreja, louvado seja Deus, sabe que Deus faz, mas não conhece Deus. Não conhece Deus, irmão. A realidade é essa. Porque acha que vir para o Evangelho é melzinho na chupeta. Não. Jesus não falou para os seus discípulos, vocês querem me seguir porque os discípulos estavam seguindo Jesus fazendo maravilhas, né? Curando, fazendo milagre, e todo mundo está atrás dele. Mesma coisa em você, quando nós estamos com a bola toda, todo mundo está atrás da gente. Agora, passa a necessidade para você ver. Tanto é que nós temos um exemplo, todo mundo falou, Jesus, nós queremos te seguir, porque o Senhor é o cara. O Senhor faz e acontece mesmo. Então é você que eu quero. Mas na hora da cruz, cadê eles? E na hora da cruz? Cadê aqueles que falaram, não, queremos te seguir? Por quê? Porque Jesus estava curando, libertando, salvando, fazendo milagre. E todo mundo quer ficar lá de Jesus. Mas Jesus chegou neles e falou assim, vocês querem me seguir? Queremos, mestre, lógico. O senhor faz isso, faz aquilo, está pensando que a vida de Jesus era fácil. Então Jesus vai falar assim, então eu já vou te avisar, hein? Vou te dar um alerta. Por causa do meu nome, vocês vão padecer, vão passar necessidade, vão sofrer, vão ser perseguidos, tudo por causa de mim. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você estiver em mim, você vai vencer. Então Jesus já falou. Então você que vem para o Evangelho, não pense que o Evangelho estou agora na igreja, todo mundo vai me amar. Cuidado com esse negócio de todo mundo amar. Porque a hora que Jesus foi pego, aí um negou, um traiu, um fugiu, um ficou acompanhando de longe. Cadê? Cadê aqueles que queriam seguir a Jesus? É a mesma coisa minha na tua vida, irmão. Quando está tudo bem, nós temos amigos, temos isso e aquilo. Mas quando a hora que a escassez chegar, vamos ficar só de longe. Varão, Pai Senhor. Cadê o irmão? Não veio mais em casa. Não tem mais churrasco. Mas a irmã não veio mais em casa, não tem mais Coca-Cola. Mas a fulana não veio mais, não tem mais bolo de milho. É assim. A realidade é essa, irmão. São poucos. Se tiver poucos. Louvado seja Deus. Então nós só vamos conhecer Jesus nessa hora. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses, né? Eu aprendi a passar necessidade e a passar abundância. Então nós temos que aprender a ser próximo. A bênção é uma dádiva de Deus. Deus quer que todos sejam próximos. Mas o problema é que a prosperidade muitas vezes vai nos afastar de Deus. Vai nos afastar de Deus. E a escassez
para nos aproximar de Deus. Porque se nós sabemos o que Deus pode fazer, que nem Jó, né? Bem ser eu. Então ele sabia o que Deus poderia fazer. Ele sabia o poder de Deus. Louvado seja Deus. Então, na hora dessa escassez, eu falei, não, eu vou buscar aquele que pode. Porque eu sei que ele pode mudar o quadro. E ele começou a conhecer a Deus nesse processo aí. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes na minha e na tua vida é assim, em vez de você ficar murmurando, busque ao Senhor para ele reverter isso aí, louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia é bem clara que fala que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode, é nada, não é só uma coisa ou outra, é nada pode nos separar. Nem a morte, nada pode nos separar de Cristo. E infelizmente algumas coisas estão nos separando de Cristo. E o que eu estou vendo mais nessa geração de hoje, nesse tempo de hoje, é que nós estamos dentro da casa. Estamos dentro da casa, louvado seja Deus. Estamos perdidos. Dentro da casa, estamos achando, louvado seja Deus, que está bom. Eu fui para o culto ontem, domingo, e adorei a Deus, com a palavra, está bom. Chega, domingo que vem eu vou de novo. E a segunda? E a terça? E a quarta? E a quinta? E a sexta? O sábado? Pô, chegou domingo. Ei, vamos para a igreja. Entendeu? Então eu vejo em João um verdadeiro adorador, irmão. Adorando ele na abundância, adorando ele na escassez, mas adorando ao Senhor. Independente do que estão falando, do que estão achando, estamos adorando ao Senhor. Nessa caminhada minha da pastora, rapaz, o que já falaram, o que já tacaram o pé do que isso, mas nós estamos adorando a Ele. Na perca, estamos adorando a Ele. É difícil, mas você não se abateu, pastor? Lógico que se abateu. Se abatemos e como se abatemos? Já precisou perder um filho? Louvado seja Deus, jovem ainda. Foi fácil. Nós enterramos nosso filho de manhã e à noite a pastora estava pregando. Mas nós estávamos adorando. Com a alma batida. Por que te abates, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Mas nós estávamos ali. Porque nós sabemos, pastora, fala, mas nós sabemos que Deus pode mudar isso. Nós sabemos que Deus pode trazer a vitória para nós. Vamos seguir, louvado seja o nome do Senhor. Foi o que aconteceu com Jó. Eu ouvia falar, agora eu te conheço. Agora eu falei, conheceu Deus na abundância? A abundância, ele só ouvia falar. E ele adorava a Deus. Tanto é porque Deus vai falar para Satanás, ele é homem íntegro, um homem reto, temente a mim, louvado seja o nome do Senhor. Porque ele ouvia falar de tudo isso e aquilo, colocou em teu coração. Mas conhecer, será que eu conheço a Deus? Será que você conhece a Deus? Verdadeiramente, se nós conhecêssemos a Deus, nós confiávamos mais em Deus. Nós colocávamos a nossa vida na mão de Deus. Os nossos problemas na mão de Deus. Adorava a Ele, louvado seja o nome do Senhor. Glorificava a Ele. Estou passando um processo de enfermidade, irmão, já há algum tempo. E eu vou falar para você, não é fácil. Pessoas para criticar, para falar, nós achamos um monte, mas nem sabe metade do que nós passamos. Nem sabe a metade do que eu passo. Você não sabe o que é fazer uma hemodiálise. Você não sabe o que é ficar 4 horas numa cadeira, sangue saindo, passando na máquina e entrando de novo. Saindo, passando na máquina, entrando de novo. 4 horas você ali. Segunda, quarta e sexta. Você não sabe o que é você poder ver um programa na televisão e você só vê suas coisas embaçadas. Você não sabe o que é isso. E muitas vezes não tem uma pessoa para orar pela minha vida. Mas eu não me importo com isso.
Porque a minha confiança está em Deus. Eu sei que a qualquer momento ele vai mudar esse quadro. Mas os irmãos podem ver. Estou aqui. Estou aqui, irmão. Muitas vezes aí as pessoas que chegam cedo na igreja, vê eu subindo aqui a pé, que eu sento ali, que eu chego. Mas eu estou aqui. Porque eu confio em Deus. Porque eu sei dele, eu sei o que ele pode fazer. Louvado seja Deus. Eu sei que a qualquer momento ele pode mudar essa situação. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas quando, pastor? Não sei, quem sabe é ele. Eu vou fazer a minha parte, eu vou adorar, vou glorificar, vou bendizer teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, se você não está passando, mas se você passar, passa louvando a Deus, irmão. Passa louvando a Deus. Porque a qualquer momento o Senhor muda a situação. Muda a situação, louvado seja. Você tem que ficar na posição, irmão. Não é fácil, não é fácil, mas tem que ficar na torre de vigilância. Adorando a Ele, louvado seja Deus. Muitas vezes eu estou aqui, né? Eu estou aqui, aí o nosso irmão vem ministrar, né? Abre sua Bíblia e tal. Nossa, olho para a minha Bíblia assim, a lágrima desce, mas eu não posso ver. Eu não posso ver a palavra. E quantas vezes, muitas vezes, eu estava com uma visão boa e eu não lia. Deus falava, meu filho, vai meditar hoje. Ah, não, agora eu não posso. Estou trabalhando, estou fazendo algo, estou isso e aquilo. Agora eu estou querendo, não posso. Né? Então você, irmão, louvado seja que pode, busca a Deus. Lê a palavra, louvado seja o nome do Senhor. É triste, irmão. É triste. Né? Os irmãos podem ver que quando na hora da palavra, os irmãos falam, abre a Bíblia, eu nem pego a Bíblia. Aí coloca na tela ali, o Marcos já falou, pastor, e se eu aumentar ali? Falo, pode aumentar que eu não vejo, irmão. É triste isso aí, dói. Mas eu tenho que passar por isso. É? Quem sabe eu vou dar mais valor. Quando o Senhor retornar minha visão, aí eu vou mergulhar. Quem sabe o processo de Deus. Mas não é por isso que eu vou me desanimar. Né? Não é por isso que eu não vou parar. Vou ficar no meu quarto chorando as lágrimas. Louvado seja Deus. Que você, nessa noite, através dessa pequena palavra, irmão. Essa pequena palavra, muitas vezes, não é nenhuma palavra que você queria escutar. Mas se você está passando por um processo, ou quando esse processo chegar na tua vida, não desanima, não. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, louvado seja Deus. Na nossa vida, nada é em vão, irmão. O diabo, veja bem, irmão, não tem poder nem de colocar você na prova, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é contigo. Você vê que Deus falou para Satanás, ó, pode tocar, toque tudo. Eu estou dando a ordem para você tocar. Eu estou dando ordem, porque muitas vezes a gente fala assim, é Satanás, é o diabo. Não, é Deus muitas vezes testando eu e você. Até onde a nossa fé vai? Até onde nós vamos? Se nós adoramos Ele só quando está tudo bem. Só adoramos eles quando todo final de semana tem churrasco. Adoramos eles quando nós recebemos tapinha nas costas, você é o cara, você é a mina. Adoramos eles quando, ó, tudo está fluindo. Mas será que nós adoramos eles na prova? No ponto de chegar no leito, que não cheguei lá no leito. No ponto de eu, 4 dias, só mexia a cabeça. A pastora dava comida para mim na boca, que eu não sentava, não mexia a perna, não mexia o braço. Eu peguei uma bactéria hospitalar, que eu fiquei 4 dias deitado, sem levantar, sem nada. Não mexia nada, não funcionava nada, só a cabeça. Mas eu estava adorando Ele. Adorando Ele ali, deitado ali, as lágrimas caíram. Eu falei, Senhor, o Senhor vai mudar essa situação. E hoje, olha, eu estou de pé, para a glória de Deus. Então, adorar a Deus quando você não está no leito, irmão, é fácil. Adorar a Deus quando você não está no presídio é fácil. Quer ver quando Deus te colocar na prova. Mas se você entrar na prova, irmão, saiba que é Deus testando você, louvado seja o nome do Senhor.
para saber que Ele é Deus com você na abundância e Deus na prova também. Ele é Deus com você na escassez também. Louvado seja Deus. Tanto é que depois que passou isso aí, louvado seja Deus, Deus tudo em dobro para Jó. A Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro para Jó, porque ele foi fiel até o fim. Ele foi fiel até o fim. Seja fiel até o fim, irmão, que tem uma coroa, tem um galardão para você, louvado seja Deus. Vai até o fim que tem um galardão para você. Não fica olhando a prosperidade do ímpio, não. Não fica olhando a vida do ímpio, não. Asaf, a Bíblia diz lá no Salmo 73, se me fala a memória, que Asaf, olhando a prosperidade do ímpio, quase que ele cai. Quase que ele cai, porque ele estava olhando a prosperidade do ímpio. Mas a Bíblia diz, depois que ele entrou no templo, Deus deu a visão para ele. Louvado seja Deus. E muitas vezes assim na minha e na tua vida, a gente fica olhando, louvado seja Deus, a prosperidade do ímpio, fica falando, mas fulano e ciclano não adora a Deus, não busca a Deus, não vai para a igreja. Olha só, louvado seja, como está a vida dele. Olha só como está a vida dele, está benção, nem toda prosperidade, irmão, louvado seja Deus, vem de Deus também não. Nem toda prosperidade, louvado seja Deus, Deus está no negócio, não. Outra vez, o diabo te dá também para você sair da presença. Para você sair da presença. Então, vigiai, louvado seja. Vigiai, louvado seja. Adore a Ele, irmão. Que nem nosso irmão José falou aqui, louvado seja, que adoração. Adore a Ele, louvado seja Deus, o Espírito em verdade. Adora a Ele na escassez, na necessidade, na abundância. Louvado seja Deus. Em todo tempo, adorar é o Senhor enquanto se pode achar. Buscar a Ele quando você pode achar. Vai chegar tempo que nós não vamos poder nem entrar numa igreja, irmão. Não sei se nós vamos chegar lá. Mas os nossos, como se diz, os nossos filhos, nossos netos, vão pegar tempos pior, louvado seja o nome do Senhor. Tempos pior. Amém, irmãos? Que você possa, louvado seja o nome do Senhor, adorar o Senhor em todo o tempo. Adore a Ele, louvado seja Deus. Pastor, mas está difícil, pastor. Pastor, mas eu estou passando uma prova. Adore a Ele, irmão. Esse é o verdadeiro adorador, louvado seja o nome do Senhor. Saiba que Deus está te vendo. Deus está te contemplando, louvado seja Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, irmão. Até as nossas provas cooperam, louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos ver na Bíblia, quantas pessoas Deus colocou na prova para mostrar que Deus é com ele na prova. Olha Daniel. Deus não podia livrar Daniel da cova do leão, mas Deus deixou ele ir lá na cova do leão para falar, Daniel, eu sou contigo aqui. Sedraque, Mesaque e Abednego. Deus permitiu que eles entrassem na fornalha de fogo para dizer, eu sou com você na fornalha de fogo. Eu sou com você dentro desse problema. Louvado seja Deus. Porque muitas vezes, irmão, evitar o problema é fácil. Eu quero ver solucionar o problema, você dentro do problema. Aleluia. E muitas vezes é assim que Deus quer fazer comigo e com você. Olha o povo de Israel quando sai do Egito. Chega um certo ponto da tua caminhada que na frente está o mar vermelho. E atrás vem Faraó. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para Faraó ir atrás dele. Aí você fala, meu Deus, mas Deus deu a bênção para o povo, agora Deus, para mostrar que toda a caminhada, Deus era com o povo. E muitas vezes assim na minha e na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas você não vai morrer nesse deserto, você não vai morrer nessa prova, porque Deus é contigo. Porque Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele começou na nossa vida. Muitas vezes nós passamos pelo deserto para a gente se despertar, irmão. Para se despertar, muitas vezes fala, nossa, cadê fulano, cadê ciclano, todo mundo sumiu, sabe por que Deus permitiu? Para você ter verdadeiramente um encontro com Ele. Meu filho, não tem mais ninguém, é eu e você. É eu e você. Olha a pesca maravilhosa. Pedro estava juntando as redes, louvado seja o nome do Senhor. Um cara que conhecia de pesca, era expert em pesca. A Bíblia vai dizer que naquela noite ele não pegou nada.
Aí Deus fala, não, Pedro, volta lá. Volta lá. Só se você for mergulhar nessa palavra, Pedro, ele não vai jogar a rede onde ele jogou ali. Ele vai lá para o fundo. Ele vai lá para o meio do mar, louvado seja o nome do Senhor. E joga de novo. E meio do mar, irmão, não tem ninguém, é só você e o mar. Mas é onde Deus brada, é onde Deus fala. Porque muitas vezes nós estamos confiando em patrão, nós estamos confiando na esposa, confiando no marido, confiando em fulano, em ciclano, louvado seja Deus. Não, se acontecer alguma coisa, eu tenho fulano. Se acontecer alguma coisa, eu tenho ciclano. Cuidado, hein, irmão. Tem que confiar em Deus. Aí Deus faz algo na nossa vida que a gente procura, nossa, estou precisando disso, eu estou passando por isso, eu vou até fulano. Eu falei, irmão, eu não dá. Poxa, minha esperança é essa. Sua esperança tem que ser em Cristo, irmão. Sua esperança tem que ser em Cristo. Porque o homem é falho, irmão. O homem é falho. Nós fazemos até um certo ponto. Nós ajudamos até um certo ponto. Aí tem coisas que é só Deus, irmão. Olha Lázaro. Quando colocaram Lázaro lá, aí colocaram uma pedra lá para, né? Para tampar lá a tumba lá. A Bíblia diz que Jesus chega, né? Aí suas irmãs falam, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Estava tudo no propósito. Olha a situação que aquela família estava passando. Uma situação de morte, mas estava tudo sob controle. Porque mandaram chamar Jesus. Se Jesus vem na hora, podia curar Lázaro. Mas o propósito não era isso, curar Lázaro agora. É mostrar, louvado seja Deus, quem era Deus. Mas para isso precisou da vida de Lázaro. Quem está entendendo aqui? Entendeu? Aí ele chega, depois de 3 dias ele chega. Aí ele fala, agora que o senhor vem. Agora já morreu. Aí ele fala, se creres, verás a glória de Deus. Se você crê nesse problema, você vai ver a glória de Deus, irmão. Se você não crê, você vai ficar nesse problema. Até você crer em Deus. Me leva até lá, levaram lá. Aí teve que mostrar, Lázaro está ali, ó. É onde entra coisas que eu posso fazer, a gente faz. Mas tem coisas que só Deus faz. Deus falou o quê? Tira a pedra. Eu e você podemos tirar a pedra. Tira a pedra. Tira a pedra, irmão, desse seu problema. Tira a pedra da tua necessidade. O milagre eu faço. Então tem coisas que eu e você podemos fazer. Mas tem coisas que Deus vai fazer. Não adianta, irmão. Não adianta louvar o nome do Senhor. Né? Então Jó ali passou por uma necessidade, por uma dificuldade, louvado seja Deus. Triste, irmão. Triste. Você não conhece a história de Jó? Vai no profundo para você ver. Triste. Todos abandonaram. Família abandonou. Todo mundo abandonou. Tem uma parte da Bíblia que fala que até a família abandonou Jó. Jó sentava em cima das cinzas e se coçava com um caco de telha. Quem sabe passava, olhava Jó lá. Ixi, olha lá. Jó não era um milionário? Jó não tinha isso, não tinha aquilo. Olha lá, como que ele está. Olha a vida de Jó. Agora eu vou falar para você. Quantos aqui já passaram e viram um andarilho? Um andarilho. E a gente olhou e falou assim, nossa, aquela pessoa era homem de Deus. Aquela pessoa era... Olha como que está. Quem já viu aqui? Né? Jó estava assim, olhava Jó e falava, ixi, olha Jó. Acabou, não tem mais nada. Até tua mulher mandou ele negar a Deus e morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas depois que ele passou por tudo isso, irmão, por humilhação, por calúnia, né, por abandono, Deus restituiu tudo na vida de Jó. Então nós vamos ver aqui um tempo, né? Um tempo para todas as coisas. Vai ter um tempo de você chorar. Vai ter um tempo de você sorrir, irmão. Vai ter um tempo de se ajuntar, mas vai ter um tempo de separar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que estar aptos a qualquer tempo, irmão. Inverno, outono, verão, louvado seja. Nós temos que estar aptos a isso. Mas sempre na presença. Nós só vamos firmar os nossos pés na presença, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa vida
Louvado seja Deus. Tem que estar do lado da fonte, irmão. Do lado da fonte, mesmo que corte aquela árvore, louvado seja o nome do Senhor, que fique só o toquinho, mas as raízes estão debaixo da terra, do lado da fonte, só bebendo. No tempo certo ela vai florir de novo. E no tempo certo, louvado seja Deus, Deus vai te exaltar de novo. No tempo certo, Deus vai restituir de novo na tua vida. Em vez de você ficar falando o porquê, o para quê, o porquê aconteceu isso, não. Não fala o porquê, o para quê. Não indaga a Deus, adore a Ele. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração. Não é uma palavra que de repente você queria escutar, né? Com os verdadeiros pregadores aí, eu já disse, eu não sou pregador, sou pastor. Pastor toma conta de rebanho. Né? Pastor, louvado seja Deus, muitas vezes tem que quebrar a patinha da ovelha. Sabia disso? Já falei aqui isso aqui, né? Pastor muitas vezes tem que quebrar a pata da ovelha, porque a ovelha está pulando a cerca e vai se perder no mundo. Aí ele vai lá, quebra a patinha dela, mas cuida dela, no colo. Muitas vezes passou assim, tem que dar, ó, a pessoa, entendeu? Louvado seja Deus. Porque o evangelho, irmão, não é flores, não. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. O céu é tomado à força, louvado seja o nome do Senhor. E qual é essa força? É negar a si mesmo, irmão. Difícil negar a si mesmo. Louvado seja Deus. Mas que nós possamos, louvado seja Deus, no tempo ruim, no tempo da escassez, adorar Ele. Ser verdadeiro adorador. Que a Bíblia diz que Deus está à porta e bate. Está batendo. Procurando verdadeiros adoradores. É verdadeiro. Não é adorando a Deus. Está aqui hoje na igreja, amanhã vai trabalhar, chega no trabalho, se ajuda com pessoas falando palavras que não edificam nada. Louvado seja Deus. Fica em grupos escarnecedor, não dá bom testemunho. Quando pergunta, você é crente, você vai para a igreja? Eu não. Vai ficar no meio da patota. Louvado seja Deus. Seja aqui, seja amanhã no seu serviço, na tua escola, na tua faculdade, aonde for, adore a Ele. Seja um canal de bênção para o próximo. Amém, irmãos? Deus abençoe a tua vida. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu te conheço. Agora eu te conheço. E fica essa palavra, fica essa interrogação. Será que nós conhecemos a Deus? Será que verdadeiro nós conhecemos a Deus, irmão? Ou nós viemos para a igreja porque hoje é moda? Hoje é moda ser cristão. Só que eu tenho algo para te falar. Toda moda, ela passa. Ela passa. Né? Teve uma época aí da moda da calça rasgada. Todo mundo, até os cristãos estavam usando a calça rasgada. Já não vê mais, é difícil. Teve uma época cabelo pintado. Né? Todo mundo estava com o cabelo. Já passou. Ó, dos meus 58 anos que eu tenho, eu já vi tantas modas, irmão. O seu José então nem se fala. Boca de sino, black power, cabelo boilambeiro, um monte, mambojá, pastar, passa, vai passar. Mas eu quero te dizer um negócio para você, a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus não passa, louvado seja o nome do Senhor. Pode se passar tudo, menos a palavra dele, irmão. Essa mesma palavra de hoje é a mesma palavra de 2000 anos atrás, e vai continuar sendo uma palavra. Vai continuar sendo, e Deus vai continuar sendo Deus. Se for para Ele te pegar e te espremer, te amassar e fazer outro vaso, Ele vai fazer. Se o oleiro for para pegar o vaso, o oleiro vai pegar, e a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus não quebrou o vaso, não rachou o vaso. Se você ler bem a palavra, o vaso se rachou na mão do oleiro. Muitas vezes você se racha na mão do oleiro. E se a gente se rachar na mão dele, ele vai amassar e fazer de novo. Mas sabe o que ele vai fazer? Quem já viu fazer vaso aqui? Eu já ouvi falar como faz um vaso.
pisado, o vaso é pisado. Primeiro é separada, o barro. Depois é pisado o barro. Quer ser pisado? Quer ser vaso? Primeiro tem que ser pisado. Depois pega o barro, deixa num canto lá por um bom tempo. Vai deixar hoje um crente num canto lá, o crente sai da igreja. Depois que ele ficou no canto lá, ele pega e joga onde? No fogo. Depois vai fazer o vaso. E se quebrar, vai voltar tudo de novo o processo. Louvado seja Deus. Amém, irmão? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que eu estava meditando em cima disso. Louvado seja Deus. Muitas vezes eu e você vamos conhecer Deus só na prova, irmão. Só na escassez nós vamos conhecer Deus. Guarda isso que eu estou te falando, irmão. Guarda isso que eu estou te falando. Louvado seja o nome do Senhor. Jó sabia, mas conhecer